Boa noite a todos, estamos aqui para mais uma aula de multimídia. Lembrando o seguinte, pessoal, eu estou gravando aqui, já avisar vocês que todas as minhas sextas-feiras serão de aula de doutorado, certo? Todas elas. Até o começo de novembro vai ser tudo doutorado. Então, nesse período, duas coisas. Pode acontecer da aula lá terminar cedo, terminar antes de 8h30, e aí eu chamo vocês, bota lá no WhatsApp, pessoal, aula aqui, viu? Pode acontecer isso. Não sei como é que vão ser as aulas e tudo, mas pode ser que aconteça isso. Mas eu acho difícil, os professores estão lá, são que nem eu, assim, gostam de terminar no horário. Então, eu vou ficar fazendo isso, vou ficar dando as aulas na segunda-feira, nas sextas-feiras eu vou passando os exercícios, certo? E a qualquer hora, a qualquer momento, tirando dúvida, acompanhando os trabalhos pelo chat, certo? Pelo chat do Classroom ou pelo WhatsApp, certo? Quem quiser mostrar o trabalho, pode marcar um horário também fora, até acabar as aulas, certo? Eu já vi aqui as aulas práticas, as teóricas e as práticas, elas cabem direitinho nas segundas-feiras, sem prejudicar o conteúdo, viu? Então vamos fazer isso até novembro. Em novembro eu devo ter alguma sexta-feira livre, duas, metade das sextas-feiras estão livres. Em novembro a gente adianta aí, certo? Outra coisa, eu vou inverter a data, a primeira nota é a primeira prova, que está lá no portal do aluno, primeira prova. Lá vai ser o dia da apresentação dos projetos. Mas eu vou adiar um pouquinho, porque ele está para o dia 6, e dia 6 é uma sexta-feira, e eu não vou estar aqui, então eu vou botar para o dia 9 essa apresentação dos trabalhos. Por que eu estou invertendo? Porque eu falei que quem fizesse um bom trabalho, e os exercícios que eu estou passando aqui, certo? Pode não precisar fazer a prova. E como é que o cara não vai fazer a prova se a prova é antes do trabalho? Como é que eu vou saber se ele fez um bom trabalho se a prova é antes, entendeu? Então não faz sentido isso. Então eu inverti, botei a segunda prova vai ser a prova mesmo, e a primeira prova, que vai ser dia 9 do 11, vai ser a apresentação dos trabalhos. Que aí quem fizer um bom trabalho e tal, não vai precisar fazer a prova. Como eu tinha prometido no começo do semestre, né? Então não faz sentido a prova ser antes, né? Eu tenho que ver os trabalhos e ver quem realmente fez um bom trabalho. Tá claro isso aí, pessoal? Beleza? Sim, sim. Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos agora para o nosso... para a nossa apresentação. Bom, na aula passada a gente tinha falado sobre som, fizemos equações, né? Fizemos conversão do som analógico para o som digital, usamos o teorema de Nixon, né? Fizemos na prática isso aí, na matemática, né? Usamos a matemática, vimos os parâmetros perceptuais do som, vimos uma série de coisas referentes a som, síntese musical. E hoje nós vamos ver a questão da fala, certo? Porque a fala também é um som importante, né? A fala não deixa de ser um som, e um som muito importante dentro da computação, certo? Então, a voz é o meio mais natural de comunicação, certo? E é uma das expressões mais fortes da personalidade humana. Então, a fala realmente é o que diferencia os seres humanos de todos os outros demais seres. É uma das coisas que diferencia os seres humanos de qualquer outra espécie, de qualquer outro ser aí da natureza, certo? Então, só pela voz, você consegue identificar uma série de características da pessoa. Você sabe a idade dela, assim, né, lógico, aproximada, você tem uma aproximação da idade dela, você sabe o sexo, você sabe de onde ela veio, né, o sotaque de onde veio, você sabe se ela está triste, se ela está doente, então uma série de coisas, né, o nível de estudo que a pessoa tem, tudo isso aí você percebe na voz, na fala, né? Isso aí, então é um mecanismo importante, é um mecanismo que tem muitas variáveis, certo? Muitas variáveis embutidas aí. E aí vem aquela pergunta, o que diferencia a voz humana
dos outros animais. Qual a diferença entre a voz humana e a voz dos outros animais? Na verdade, a diferença física, certo, é só a articulação dos fonemas, certo? Que nós temos uma gama enorme de fonemas e os demais animais, os outros animais da natureza têm uma gama muito restrita quando tem, né? Porque muitos não são fonemas. Praticamente todos não são fonemas, né? A gente acha que é fonema, a gente acha que o cachorro diz au, mas não é au. Au é um fonema, e ele não fala isso, certo? Ele late, não é um fonema. Muito bem. Então, quando a gente fala aqui da voz, a gente também inclui a voz dos animais. A voz dos animais também pode ser gravada, também pode ser trabalhada, certo? Mas, obviamente, que a voz humana é aquela que tem mais funcionalidades para a gente, né? Então, a voz humana é formada pela vibração de cordas vocais. Todos os sons, nós vimos, são feitos por vibrações, certo? E, no caso da voz, são as vibrações das cordas vocais. E também modulada pela língua, pelos dentes, pelo nariz, certo? E vários mecanismos que tem para modular, para ajustar, para manipular esse som, certo? Que é gerado nas cordas vocais. Muito bem. A voz humana é produzida em forma de onda mecânica, com frequências que variam de 300 a 3.400 Hz. Então a voz humana tem esse espectro aí de possibilidades entre 300 e 3.400 Hz de frequência. A voz do homem é mais forte, é mais grave, né? No início. Em relação aos fonemas, né? A voz da mulher ela é mais contínua. Isso é de modo geral, obviamente. Ela é mais contínua, ela é mais regular, enquanto a voz do homem ela é mais forte de início e mais fraca no final. Aqui esse gráfico mostra isso, certo? O homem e a mulher aqui numa média de teste, né? Aqui é falando a letra A, você percebe que a mulher falando numa linha mais ou menos regular, né? E o homem, ele fala o A mais forte, mas logo em seguida cai, fica mais fraco, certo? Então isso é uma das características da voz humana na diferenciação entre homens e mulheres, por exemplo, certo? Sons da voz. Então eu tenho aí 4 tipos de sons da voz, né, pela classificação do nosso autor, certo? Eu tenho os sons sonoros, que é a conversação normal, né? A conversa que a gente faz aí no nosso dia a dia. Nós temos os sons surdos, que é o cara cochichando assim no ouvido do outro. Nós temos os sons explosivos, que é o cara gritando. Ei, rapaz, acorda aí, rapaz! É os sons explosivos. E temos aquele de excitação mista, que é quando as emoções, quando os sentimentos de quem está falando está se misturando com a voz e está produzindo efeitos perceptíveis, né? Efeitos que as pessoas percebem quando estão conversando. Aqui tem alguns exemplos de gráficos da voz humana com algumas letras, certo? O A em aplausos, certo? O A direto. Aqui o S, perceba que a frequência do S é muito maior. Você fala aplausos. Aí o S tem aquela frequência maior do que o A. O A é rapidinho. Pronto, aplausos. Aplausos. Aí o S dá aquela demorada, né? Aqui o P. Aí você para um pouquinho. Aplausos. Certo? E bola, que nem bola. Você carrega, né? Bola. Você dá uma carregada para a bola. Isso você percebe se prestar atenção ou aqui fazendo realmente os estudos gráficos. Você percebe essas nuances que são entre as letras, entre os fonemas da voz humana, certo? Áreas de estudo. O que é importante a gente estudar na voz humana, certo? Eu tenho um sistema de resposta vocal, aquele que conversa com você, né? Que você fala e ele vai dar o retorno, os comandos de voz, a gente já conhece bem. E aqui os sistemas de reconhecimento de fala. Eu quero reconhecer 2 coisas. Eu posso reconhecer o que está sendo dito, né, o texto que está sendo dito, ou a pessoa que está falando.
Então, eu tenho dois tipos de áreas de estudo aí distintas, certo? Aquela que visa reconhecer as palavras, as frases, os textos que estão sendo ditos, e outro que reconhecer a pessoa que está falando, certo? Então, aqui, quando eu estou pensando em reconhecer a fala, eu tenho que pensar o seguinte, são palavras isoladas, o cara vai dizer assim, acende, aí liga a luz. Então, é uma palavra só, certo? Ou então, são frases. Ou então, vou reconhecer frases. A luz acenda agora, sei lá. E aí, eu tenho uma frase para ativar o comando. E essa fala, ela vai ser dependente do locutor ou não? Ou seja, qualquer pessoa que chegar e dizer, acende, a luz vai acender, ou precisa que eu faça um reconhecimento de locutor para só o dono da casa, só quem está cadastrado, conseguir dar o comando para acender a luz. Então essas são algumas áreas que a gente tem para pesquisar essa questão da voz. Certo? E o sistema de reconhecimento de locutor, aí reconhecer quem está falando. Eu vou reconhecer quem está falando. Se ele falar uma coisa específica, se ele falar uma palavra acende, então ele vai reconhecer daquela palavra. Ou qualquer coisa que ele diga, eu quero que ele reconheça. Então, de repente, eu estou ligando para uma empresa e aí o sistema de reconhecimento de fala já reconhece que sou eu, independente do que eu falei. Certo? E ele vai. E eu posso falar no meio da rua? Ele vai reconhecer se eu ligar no meio da rua, cheio de trânsito, cheio de ruído, certo? Ou tem que ir para um lugar fechado, silencioso, para ele poder reconhecer. Então, tudo isso aí são áreas de estudo, né? Redução de ruído, uma série de coisas que a gente tem para estudar com relação ao som. Certo? Aplicações muitas, né? A gente tem muitas aplicações aí para som, mas acho que o principal deles que a gente está pensando hoje é o acesso à informação, né? Eu consegui com a voz, com a minha fala, conseguir ter acesso à minha conta bancária, conseguir ter acesso ao meu carro, né? Abrir o carro, ligar o carro, eu ter acesso a uma série de coisas com a voz. Então acho que esse é o foco principal, né? Eu poder fazer transações por telefone, questão de educação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Só a voz, só a fala e tal, aquela coisa. Correção de dificuldade na linguagem, né? Há muitos sistemas que fazem isso, de corrigir a fala da pessoa, aquela pessoa que tem problema, deficiência na voz e tudo, e aí ele corrige as palavras e tal. Deficientes físicos, né? Alguns deficientes físicos e tal, como aquele Steve Hopkins, né? Que falava através do computador, né, sintetizava as palavras e tal. Questão de segurança, né, abrir portas e tal. Criminalística, aqui é a criminalística para reconhecer. Não foi eu que falei isso aí não, acaba gravou ali a chamada, não, isso aí não era eu não. Acaba vai reconhecer que realmente se foi ou se não foi o cara que estava falando, né, diversão, brincadeira, memes. Importante também, né, memes. Realização de atividades simultâneas, né? Aquele cara que está assistindo 3 aulas ao mesmo tempo. E, obviamente, a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, né, para conversar com as pessoas, né, para você não ficar ligando para essas empresas e ficar conversando com menus interativos, né? Ser uma coisa mais natural, né? A conversa entre você e uma máquina que está lhe atendendo ali, no primeiro contato com a empresa, quando você liga. Em vez de ser só um menu, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. Podia ter uma inteligência artificial que conversasse direitinho e tal, que conhecesse as necessidades do cliente ali, pelo menos a princípio ali pudesse fazer alguma coisa. Então aí são aplicações importantes, aplicações que dão dinheiro, né? Aplicações que no dia a dia aí tem muita coisa que não está pronta ainda, tem muita coisa que ainda não está legal, certo? Você não tem como chegar num caixa eletrônico aqui e liberar dinheiro para você, só pela voz, né? Só com a voz, não tem. Então tem muita coisa por fazer ainda, tem muita coisa que tem para ser estudado nessa área, certo? Aqui eu tenho um esqueminha de reconhecimento de voz, tanto para reconhecimento de locutor como para reconhecimento de texto, certo? Então chega o sinal da voz, né, as ondas, ele faz um processamento, né, para converter a voz em digital e tal.
usando aquele teorema que a gente fez na aula passada, né? Aí vou fazer a comparação com a minha base de referência. Eu tenho um banco de dados com sons, uma voz e tal, do locutor, e depois vai dar a regra de decisão, vai decidir se é ou se não é a pessoa, ou se é ou se não é a palavra que está sendo dita e tal, fazer o reconhecimento, certo? Ok. Aqui tem um breve histórico sobre o reconhecimento de voz, né? Algumas ferramentas aí e tal. Não vou ler isso aqui não, porque é mais informativo mesmo, mas é só uma historinha de como começou, né? Essa questão de voz lá na década de 50 e tal, já tinha esse esqueminha de voz, e aí começou a sintetizar a voz, como trazer a voz para o mundo digital, certo? Era a primeira ideia, e depois como dar resposta à voz, né? Foi crescendo como dar resposta. Primeiro palavras isoladas, depois as frases. Muitos desses aplicativos não chegaram aqui efetivamente, né? O pessoal baixava assim, mas não tinha um lançamento efetivo aqui no Brasil, então isso não era muito usado, porque você tinha que falar inglês, né? Muitos dos aplicativos ele só reconhecia a língua inglesa no começo e tal. E aí foram surgindo propostas do tipo um sistema operacional totalmente comandado por voz, certo? Que tinha todo o esquema de voz. Eu tinha um de reconhecimento de texto, né? Inicialmente todo em inglês. Eu tenho o Via Voice. O Via Voice é um aplicativo que chegou a ser lançado no Brasil, em português, certo? E você, era tipo um Word oral. Você falava e ele escrevia, né? Você ia falando e ele escrevendo. Mas para ele reconhecer isso, você, depois que instalava o aplicativo, esse Via Voice, você tinha que ler um texto enorme, eram umas 20 páginas de texto, você tinha que ler o texto todinho, não era uma história, era um texto que a princípio era sem sentido, mas era para o software com a sua voz. No caso essa aplicação, essa função, na verdade, ela era direcionada aos deficientes visuais? Não. Ou o público geral? Público geral. Até porque, assim, eu acho que nem tanto para o deficiente visual, porque para você poder usar o software, você tem que ler um texto enorme, certo? Era um texto de 20 páginas que não fazia muito sentido, mas você ia lendo as palavras lá do texto só para ele ir reconhecendo seus fonemas, seu modo de falar e tudo. Tinha que ler umas 20 páginas, certo? Talvez tivesse o manual em braille e tal, facilitasse. Entendi. E aí você falava e eles iam escrevendo o texto, certo? Já nas normas de português e tal, da época do lançamento, né, lá de 98, obviamente que as regras já mudaram um bocado, mas você ia falando e ia digitando, né? Eu fiz alguns testes nele, inclusive, tava assim falando, né, alguém falava com você, peraí, rapaz, nesse instante, eita, não, volta, aí, e ele escrevendo, nesse instante, não, pera, entendeu? E você tinha que dar um comando específico para ele poder voltar, apagar a última palavra e tudo, não era muito legal não, sabe? Ele, muitas vezes você falava uma coisa, ele reconhecia outra, mesmo depois de todo o treinamento que você fazia no aplicativo, ainda acontecia muito isso, você, toda hora, constantemente tinha que voltar o teclado para poder corrigir alguma coisa. Acabava que você perdia tempo, certo? Mas foi uma iniciativa muito boa, certo? Para um texto assim, sem muito formalismo, né? Era interessante. Para fazer assim um artigo, por exemplo, não era legal. Mas para você escrever uma narrativa, contar uma história para você mesmo ali, para você guardar uma história ali, era interessante, dava para você usar. Certo? E aí começou a surgir, aí em 98 começou a surgir outras ferramentas em português também, né? Foi chegando, foi vindo muitas ferramentas em português, aí tem alguns exemplos aí. Em 2001 a Telemar, a antiga Telemar, que era operadora de telefone, lançava um sistema de serviço público, fizeram até um meme com ela na televisão, né? Tinha até um meme, um comercial que era um meme, que você ia comprar uma passagem, pedia uma passagem para uma cidade e ele dava uma passagem para outro lado do mundo. Era interessante. A Microsoft chegou a anunciar uma versão do Office
para reconhecimento de voz, mas não foi muito difundido, não saiu muito da empresa, certo? E aí vem os problemas, né? Os grandes problemas que a gente tem no reconhecimento de voz. Primeiro, os modelos fonéticos que dependem do idioma, certo? Modelos fonéticos dependem do idioma. Então, às vezes, você pronuncia uma letra de uma forma aqui, e o cara lá nos Estados Unidos pronuncia a mesma letra de um jeito completamente diferente. E, às vezes, não precisa nem ser tão longe, não. Tu tá aqui em Pernambuco, chega ali, sei lá, no Santa Catarina, o pessoal tá lendo diferente, certo? Apesar de ser o mesmo idioma, mas a forma de leitura é bem diferente, certo? A coarticulação, né, quando tem muitos fonemas juntos e tal, alguns efeitos de inflexões, vibrato, uma série de formas de fala que complica bastante. Aqui alguns problemas, né? Primeiro, a quantidade de palavras. A quantidade de palavras, se você for pensar em todos os idiomas, ela é praticamente infinita, né? Ela é muito grande, porque palavras vão surgindo. Você fala, não, mas tem um dicionário lá com todas as palavras. Tem, todas as palavras da norma culta, né? Aí você bota gíria, bota outras coisas aí, que o pessoal começa a inventar, e aí fica um negócio impossível, né? Fora que o próprio dicionário de norma culta são milhares de palavras, né? Imagine quantos idiomas a gente tem. Então tem a questão também de ser independente do locutor, de qualquer pessoa do mundo esteja falando aquela palavra acender, para que ele acenda, para que ele entenda esse comando, certo? O sistema de fala contínua, aquele que conversa com você, aquele que fala frases. O reconhecimento em tempo real, né? Você não quer conversar com um computador que passa meia hora para ele responder, né? Então tem que ser uma conversa em tempo real. A questão do ruído, tá no meio da rua lá, no trânsito, aquela coisa, então tirar o ruído daí e reconhecer o nível linguístico, né? Algumas pessoas têm um nível maior do idioma, alguns têm um nível menor do idioma, né? Uma compreensão menor das palavras e tal. Então, tudo isso aí são problemas na hora de você implementar um aplicativo, implementar uma solução para reconhecimento de voz, certo? E algumas considerações finais sobre o som, certo? Sobre esse estudo do som, que é o seguinte. As técnicas avançadas de síntese ainda possuem poucas aplicações práticas devido à imprecisão no reconhecimento. Na verdade, é assim, quando ele fala poucas aqui, na época do livro, o livro já tem uns anos, eram bem menos. Hoje está bem mais, certo? Mas o que está faltando para ele é realmente você ter a garantia. Eu poder liberar dinheiro, eu poder chegar numa máquina, no caixa eletrônico e dizer, ó, saca 100 reais de minha conta aí. Aí ele reconhece a minha voz, sabe qual é a minha conta e libera os 100 reais para mim. Porque ele sabe que sou eu. Não tem nenhum sistema que permita eu chegar próximo disso, né? Então, uma aplicação como essa ainda não tem, certo? As técnicas de reconhecimento de locutor, aquelas que vão reconhecer a pessoa que está falando, certo? Buscam ser capazes de apresentar pequenas variações do locutor, mas grandes variações entre pessoas diferentes. Então, eu quero encontrar grandes diferenças entre pessoas diferentes, mas poucas diferenças da pessoa, porque a própria pessoa, ela tem uma gama grande de diferença. Eu posso estar com sono, se eu estou com sono eu falo diferente, eu posso estar animado com alguma coisa, eu falo diferente, eu posso estar irritado com alguma coisa, eu falo diferente, eu posso estar bêbado, eu falo diferente. Então tem cada situação dessa que o sistema tem que encontrar as pequenas variações, reconhecer as pequenas variações, certo? Então ainda há muito a se estudar nesse sentido, porque não tem ainda, apesar de ter sistemas de reconhecimento de voz muito bons, a gente usa para algumas coisas, mas para outras coisas, as coisas mais de segurança mesmo, ainda não tá legal. Tá claro isso aí, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos entrar em vídeos. Nós vimos animações, certo? Animações, agora vamos ver vídeos, que é um outro título multimídia muito próximo de animações. Muito próximo, certo? O olho humano é capaz de passar um fluxo maior de informações que o ouvido. Nós já vimos isso, né? O olho humano
capta muito mais informações com o olho do que com o ouvido. Com isso, os arquivos de vídeo, que são diversas imagens por segundo, que nós vimos lá nas animações, ficam pesados, certo? A digitalização do vídeo tem como aspecto essencial as técnicas de compressão. Então, quando a gente Oi. Oi, pode falar. Não estamos lhe escutando. Ou eu não estou lhe escutando. Tá ouvindo não? Alô, alô? Alô, Gabriel? Tá me ouvindo? Estou aqui em jogo normal. É só Gabriel que não tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí, pessoal? Que tá de boa? Ouvindo. Eu estou conseguindo ouvir. Ô, Gabriel, se tu não tá ouvindo, sai e entra de novo na reunião. Tá ok. O pessoal tá falando aqui que tá de boa. Então, tu sai e entra que deve ser alguma coisa aí. Beleza? Então, ó. Então, a digitalização de um vídeo tem como aspecto essencial a compressão, né? A gente viu a compressão de imagens, a compressão de vídeo é muito mais importante, certo? Nós vimos o tamanho de um arquivo de som. Se um arquivo de som tem aquele tamanho, imagina um arquivo de vídeo, que é som e a imagem juntos, né? Então, sem compressão, você não ia conseguir botar um filme em um DVD. Um DVD tem 4 e poucos gigas, certo? Um vídeo sem compressão, um filmezinho qualquer sem compressão de 2 horas, não vai ter menos que 70 GB, certo? Então você precisa de compressão, não tem jeito, certo? Então esse é um dos aspectos que nós vamos ver aqui nesse capítulo de vídeo, certo? Mas a grande diferença aqui entre o vídeo e a animação é a questão da história. Uma animação passa a ser um vídeo quando eu tenho uma história, certo? Vamos dizer assim, uma separação do nosso autor, né? O vídeo ele tem uma mensagem. A animação é só um movimento sem sentido, é só vamos dizer, um teste de movimento assim. Certo? O vídeo tem um sentido, ele traz uma mensagem nele. Obviamente que as técnicas de animação que eu mostrei lá, você cria vídeos, né? Você cria histórias, cria filmes, cria todo tipo de coisa. Sistemas de níveis de vídeo. Então aqui é uma divisão sobre os tipos de sistemas de vídeo que são utilizados. Isso aí dependendo da pessoa que vai usar, certo? Eu tenho aqui o consumidor final, certo? Com seus equipamentos domésticos. Eu tenho aqui são exemplos mais antigos, né? Impressionante que todos eles já desapareceram. Inclusive o DVD, né? Que está dando seus últimos suspiros ainda aí, deve desaparecer em muito breve. Assim, aí também, lógico, as televisões de hoje já suprem todo esse nível de elementos aqui. Eu tenho os industriais, que são as produtoras de vídeo, certo? As empresas que produzem vídeo, então eles têm equipamentos mais específicos, têm equipamentos mais sofisticados. O difusão, que é pelas antigas TVs, e o HDTV, né, que essas TVs novas, as TVs novas, né? Assim, né? As TVs a gente tem hoje, TVs digitais de alta resolução, alta definição, são os sistemas de vídeo que a gente tem, trabalhando em conjunto, certo? E aí o que acontece? Para que eu tenha uma edição, para que eu possa fazer uma edição de vídeo, imagina o seguinte, estou com um vídeo pronto agora, eu quero fazer uma edição. Então, existe um padrão de vídeo, chamado SMPTE, é uma sigla aí, bem grandinha, mas aqui são códigos, são informações que permitem me dividir o vídeo quadro a quadro, certo? Então esse código SMPTE me permite que eu pegue qualquer vídeo, certo? De qualquer filme e encontre um quadro. A gente sabe que a gente tem 30 quadros por segundo, às vezes 60 quadros por segundo, e eu consigo, com esse código aqui, com qualquer arquivo de vídeo, encontrar um quadro. Eu posso selecionar qualquer quadro, ou incluir um quadro, ou retirar um quadro, ou modificar um quadro específico. Então, é um código para edição de vídeo, para que eu consiga localizar um quadro, edição no sentido de quadros, né, onde ele começa e onde ele termina. Né, quando você vai fazer uma gravação, essas televisões vão fazer uma reportagem, alguma coisa, eles gravam horas de gravação, para passar ali 5 minutos no jornal,
Mas você vai ver lá a gravação, teve 1 hora, 2 horas, tava pegando os trechos, os pedaços, a entrevista e tal, para montar aquele ciclo lá de reportagem que vai aparecer na televisão, certo? Então esse SMPTE permite isso, que você corte o vídeo no quadro exato, certo? Então os aplicativos que permitem você cortar vídeos, cortar o tempo de vídeo e tal, é exatamente usando esse código padrão, esse SMPTE, que pode ser feito com a gravação longitudinal, com trilhas separadas, né, onde você tem cada trilha de vídeo separada das outras, ou a gravação vertical, quando eu já faço a edição em tempo de gravação. Hoje em dia é tudo feito no computador, né? Antes em dia tinha aparelhos específicos e tal, para fazer os DVDs. Eu cheguei a ver isso. Eu cheguei a ver isso aqui. Hoje em dia não existe mais, não. Mas eu cheguei a ver isso aqui na TV Grande Rio, logo no começo. Eles tinham lá várias fitas, fazer essas filmagens, várias fitas, e os equipamentos lá conseguiam achar um quadro em uma fita de videocassete, né? Aquelas fitas antigas, e também DVDs, obviamente. Hoje em dia é tudo feito no computador, né? Os aplicativos já cobriram toda essa área aqui, então, na verdade, hoje a gente só tem computador, né? Com a interface de controle, toda a interface que a gente tinha antes, analógica, vamos dizer assim, né? Onde eu ia para trás, para frente, para trás, para frente. Eu ficava assistindo o vídeo e tinha um botãozinho redondo. Eu ficava girando para trás ou para frente, ficava girando ele até chegar no quadro que eu queria, certo? E isso aí era feito de forma manual, né? Hoje em dia, obviamente que isso não existe mais, é totalmente automatizado, né? Todo informatizado. Eu posso dizer lá, quero o quadro 1598, puf, ele já encontra no vídeo de imediato. Certo? Isso aqui a gente já viu, né? Mas só para relembrar aqui um pouquinho a questão da quantidade de quadros, certo? Aqui é mais informações antes da era digital, que usava bem os códigos MPTE. Hoje os códigos assim, são tão embutidos nas ferramentas que a gente nem se fala mais nisso, né? Um editor de vídeo. Mas antigamente esses códigos eram bem evidentes, você usar o código. Bom, compressão de vídeos. Como eu falei no começo lá desse tópico, o importante no vídeo é a gente fazer a compressão. É a gente conseguir diminuir, certo, o tamanho de um vídeo para ele caber num DVD, né? Como eu falei aqui, ó, um quadro, ó, vamos ver a situação. Um quadro tem 240 mil pixels. Um quadro, certo? Então, cada pixel são 24 bits por pixel, né? Então você tem aí 720 mil bytes. Um segundo de vídeo tem 30 quadros, então você tem aí 20 megas por segundo. 1 hora de vídeo, 72 GB. Vai caber no DVD aonde? Nunca. Você vai conseguir assistir isso aí na internet? Nunca. Né? A não ser que você tenha uma internet aí do 20G aí de repente você consegue. Então não dá, tem que fazer a compressão de vídeo, né? Então tem uma série de técnicas de compressão que usa primeiro as técnicas da imagem. Técnicas que a gente viu lá nas imagens, eu também posso usar aqui nos vídeos, certo? Aquela questão de cores e tal. De eliminar, que a gente viu lá uma compressão onde eu eliminava os tons das cores que eu não conseguia diferenciar. Lembram disso, né? Aqui é a mesma coisa, certo? Eu posso quebrar esses tons, tirar esses tons do meu vídeo, e o vídeo é muito mais rápido, né? Se não é imagem estática eu já não consigo diferenciar, imagine num vídeo, né, passando ali rápido, 30 quadros por segundo, não é que eu não vou conseguir mesmo, né? Então eu consigo fazer uma compressão até maior do que na imagem, porque eu consigo tirar mais tons, né, que o olho humano não percebe, ainda mais no movimento, né? Eu tenho algumas compressões com perdas e sem perdas, né? Sem perdas é tipo o zip, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do zip. São códigos, aqui tem vários tipos de códigos diferentes, mas que atuam como atua o zip, né? Ele pega pedaços, trechos que se repitam muito no código binário do vídeo, né? Das sequências de vídeo, ele vai cortar os pedaços que mais se repetem e transformá-lo em códigos pequenos, códigos menores.
E, obviamente, que quando você vai assistir o vídeo, você tem que desfazer o código, né, em tempo de execução. Aí você precisa do codec, né? O codec é codificador, decodificador. Codificador, decodificador. É o codec. Certo? E aí você usa esse esquema sem perdas, certo? E com perdas, que é o mais comum, né? Quando eu tiro algumas coisas, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu perco informação, mas não perco qualidade, ou quase não perco qualidade, porque o olho humano não percebe, simplesmente o olho humano não percebe, certo? O MPEG, por exemplo, é um vídeo pequeno, né? Um vídeo formato legal, vídeo tem a sua qualidade, mas mesmo aqueles arquivos Full HD e tal, cheio de, né, que tem bastante quadros, tem bastante, mesmo assim eles têm que ter compressão, senão não tem condições. Essas três técnicas são as técnicas mais importantes e mais usadas na compressão de vídeos. Primeiro é a compressão de crominância. A crominância é exatamente o que eu estava falando em relação às imagens. Aquelas cores, aqueles tons, eu transformo tudo num tom só, certo? Então o olho humano não vai identificar mesmo, então consigo retirar sem ter prejuízo, certo? Muitos filmes, se você for assistir em câmera lenta, esse filme do cinema, for assistir em câmera lenta, você vai notar algumas cenas que você não consegue enxergar direito o fundo, por exemplo. O fundo está distorcido, que você mal consegue perceber isso se você assistir o vídeo normal, né? Então aí isso é uma questão de cores também que ele vai retirando, certo? Eu tenho a compressão intraquadros. Ele pega um quadro do meu vídeo, vai pensar o seguinte, ó, nesse quadro, quais são as cores que mais se repetem? Tem um tom de vermelho aqui que tá, depois que eu fiz a crominância, que eu igualei uma série de tons, eu descobri, ó, tem um tom aqui que está se repetindo muito, né, nesse quadro. Então eu vou tirar ele do quadro, vou codificar ele em outro lugar. O tom de vermelho vai ser 001. Vou codificar aqui num códigozinho bem pequenininho. Então aí eu vou tirar ele do quadro. Vou tirar. Aí vai ficar cheio de pixels sem cor lá no meu quadro. Certo? E aí, claro, isso reduz o tamanho do quadro. Você fala, vai reduzir o tamanho de um quadro, professor? Sim, você aplica essa técnica em todos os quadros, né? E aí você vai ter um código bastante denso, certo? Mas muitos deles parecidos ou iguais, né? Que ele se refere ao mesmo código. Então esse tom de vermelho que está se repetindo muito nesse quadro também vai estar se repetindo muito em muitos outros quadros, e todos eles vão usar o mesmo código. E aí eu consigo diminuir esse vídeo. E a interquadros, quando eu pego as semelhanças entre os quadros. Lembra daquela última animação que nós vimos, animação limitada, animação 2D, que eu tinha um personagem, mas só o pé dele que mudava. Então eu botava o pé dele aqui andando, aqui mais juntinho, aqui maiorzinho e tal, e fazia o movimento dele. Nesse compressão interquadros é a mesma coisa, certo? Imagine que eu tenho aqui num quadro, numa sequência, sei lá, de 2 minutos lá, que dá muitos quadros, eu tenho uma pessoa caminhando num deserto. O deserto está cheio de cor repetida aqui. Eu salvo ele algumas poucas vezes. Eu salvo o deserto só o deserto. As cores do deserto, poucas vezes. Certo? Codifico ele. E deixo lá no vídeo só a pessoa caminhando. E aí, na hora que eu for executar, eu vou preenchendo os espaços vazios com aquele deserto, aquele pedaço de deserto que eu salvei. Então ele vai tirando do vídeo, tirando de uma sequência de quadros, algumas coisas que são iguais a eles. Porque em 30 quadros por segundo, entre um quadro e outro, a diferença não é tão grande. Certo? Mesmo que seja uma corrida, sei lá, de Fórmula 1, onde os carros estão passando muito rápido e tal, 30 quadros por segundo, a diferença é muito pequena. Seria, sei lá, o carro se deslocou alguns pixels de um quadro para outro, 1 pixel, 2 pixels, um carro desse mudou. O resto da paisagem é igual, o resto do cenário é todo igual,
certo? Então, eu consigo aproveitar essas igualdades também, codificando quadros repetidos, né, algumas partes de quadros repetidos e fazer códigos menores. Tá claro isso aí, pessoal? Tá claro isso aí? Só uma pergunta, tipo, quando você Diga. havia comentado com relação à compreensão para passar o vídeo na internet, isso necessariamente significa que o VHS ou o DVD tem uma qualidade superior quando se trata de mostrar com todos os dados, ou isso não tem importância? Não, na verdade não tem importância não, porque assim, pro DVD, eu também aplico a compressão. É o que eu estava falando. Se eu não aplicar a compressão, um filme de 1 hora vai dar 70 GB. O DVD só tem 4 GB e pouco. Não vai caber. Então, mesmo no DVD, na internet ou em qualquer outra mídia, eu preciso de compressão. Não tem jeito. Certo? E muitas dessas compressões geram perdas, como eu estou falando aqui, de tons, né? Tá, tudo bem, o olho humano não enxerga, mas eu perdi informação. Eu tinha um tom lá que eu não enxergo, mas tinha. E não tem mais. Certo? Então eu perdi informação. Agora, assim, isso assim, para o olho humano não interfere muito na qualidade do vídeo. Certo? Muitas vezes passa desapercebido. Certo? Passa desapercebido. Até em grandes filmes do cinema você vai ver esse tipo de compressão lá. Se você botar em câmera muito lenta, você vai ver um bocado de coisa embaçada, um bocado de coisa estranha, que quando o vídeo final você não vê. Certo? Você só vê se for em Full HD e se você ficar realmente olhando, né, câmera lenta para poder ver os detalhes que estão embaçados. Ficaram meio tons por causa da compressão. Porque tem que ter a compressão, senão nenhuma mídia vai aguentar, não. Ok? Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Muito bem. Conferência remota. Então, a conferência remota, quando começou, era a teleconferência, ainda tem hoje teleconferência, né? Obviamente, mas hoje é mais comum que a videoconferência. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que na videoconferência há a interação total. Como a gente está aqui. Eu falo, vocês escutam, mas vocês falam também, vocês interrompem, vocês fazem perguntas, vocês interagem. É a videoconferência, é o chamado full duplex. Vai e volta. No half duplex é tipo o que eles chamam de teleconferência, é o cara falando e você ouvindo. Né? O cara tá falando, é a live, é a live. Você entra na live, você escuta lá, o cara fala e tudo, em tempo real, não sei o que, mas você não interage com ele. É o que eles chamam de half duplex aí, a teleconferência. Certo? É a live. Arquiteturas de vídeo digital, aí são alguns padrões de arquitetura para vídeo, certo? Eu tenho o AVI, né, o padrão AVI, que é o padrão Microsoft. Eu tenho o QuickTime, que é o padrão da Apple. O DirectShow, que é da Microsoft também, que é para o DirectX, aí tem que pegar as camadas do MPEG para vídeo. E também o padrão de DVD, certo? São os padrões que a gente tem aí de vídeo. Obviamente que o Full HD, né, também não está aí, mas os vídeos de alta resolução também são gerados por ferramentas como o DirectShow. Aqui um exemplo do Adobe Premiere. O Adobe Premiere é um dos aplicativos mais completos para edição de vídeo profissional. Filmes de Hollywood saem aí no Adobe Premiere, certo? Edições aí que você vai ver desses filmes de todo tipo de coisa você consegue fazer. Então é um aplicativo bem profissional mesmo, certo? Se alguém for trabalhar com edição de vídeo e quer realmente trabalhar uma coisa profissional, vai comprar o Adobe Premiere. Tipo de sinais de vídeo. Então, esses sinais de vídeo aí, é como eu transfiro, né, os sinais de vídeo, né, as informações de vídeo, de um sistema para outro, de um canto para outro. Eu tenho o vídeo componente, o vídeo composto, o S-vídeo e o HDMI, certo? O vídeo componente é esse que tem essas 3 saídazinhas, certo? Então, ele faz alusão ao RGB, né? RGB. E você tem 3 canais, cada fio desse é um canal da cor. Então você não tem nenhuma interferência de uma cor na outra, certo? E aí, claro, você vai encaixar lá, a sua televisão tem que ter uma entrada dessa para ele receber esse vídeo componente. Ignoro, Mas a mesma coisa do RCA ou tem alguma diferença?
Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá. Não, eu vou mostrar daqui a pouco. Porque aqui, na verdade, são 3 RCAs. 3. É como se fosse. Agora, o interessante aqui é o seguinte. Ele faz alusão ao RGB, certo? Mas ele não usa RGB. Ele usa YCBCR. Se você olhar na especificação lá, é o Y de crominância, o CB, que é o canal do azul, e o CR, que é o canal do vermelho. Ele não usa RGB para fazer essa transmissão, ele usa o YCBCR, que é um dos sistemas de cores que nós vimos lá, né? A gente tem o HSI, tem o RGB, tem o CMY e tem o YCBCR. Esse YCBCR ele é muito usado nas transmissões de televisão, certo? Então você, mesmo fazendo alusão ao RGB, com as coresinhas de fora, né, vamos dizer assim, mas internamente, né, no código mesmo são códigos no padrão do sistema de cores do YCBCR. Certo? Eu tenho o RCA, ó, vídeo composto. De todos os que eu vou mostrar aqui, esse é o mais vagabundo. Esse é o mais fuleiro. Certo? Ele mistura tudo. Na verdade, pense esse cara aqui, junta os 3 num bolo só. Aí é esse cara aqui. Esse aí é o outro piorado. Esse aqui é o bom. Esse é o ruim. Esse aqui e esse aqui tem a mesma propriedade. Só que esse aqui tem 3 fios separados. Um não interfere no outro. Aqui é tudo misturado num bolo só. E existe muita a questão da interferência de um canal de uma cor na outra. Certo? Então esse aqui é o fuleiro. É o RCA, é o fuleirão. Certo? É o fuleirão. Então, ele é bastante usado também em televisões e tal, aparelhos de DVD, aparelhos de Blu-ray e tal, tem. Lógico que muitos deles têm os dois, na verdade. Ele permite que você tenha o RCA, né, que é o vídeo composto, mas também o vídeo componente. Se você quiser uma qualidade melhor, você vai usar o vídeo componente, não tenha dúvida. Desses dois aqui, né? Estamos falando desses dois aqui. Certo? E ele mistura todos os sinais num bolo só. Também usa ele também usa o YCBCR, como também pode usar o YIQ, o YUV, esses sistemas de cores de transmissão, certo? Muito usado em televisões, em cabeamento de televisões. Eu tenho o S-Video, certo? Que é o coaxial. Ele usa 2 canais, ele tem 2 fios separados. Quer dizer, é melhor do que esse aqui, né? Esse aqui só tem um, mistura tudo. Esse tem 2, certo? Um de cores, um só para cores, que é o de crominância, e outro de brilho, que é o de luminância. Ele parece ter 4, mas os outros 4 são só aterramento. Os outros 2 são só aterramento, certo? Os que são o sinal mesmo são 2. Um de crominância, que ele faz a mistura de cores, mais uma só para o brilho. Então ainda é melhor do que esse. Que esse aqui é o que mistura tudo, num bloco só. Então esse aqui, ele é muito usado em TV a cabo. Se você tiver TV a cabo aí, geralmente é esse cabo aqui que eles usam, esse S-Video, que é melhor do que o vídeo composto, mas não é tão bom quanto o vídeo componente. Isso aqui é melhor ainda. Certo? Antenas esqueci agora. O HR. Essas antenas que a gente bota em televisão, antena interna, antena externa, é tudo com esse cabo aqui. A maioria usa esse cabo aqui, o S-Video. E, obviamente, o HDMI, né, que resolveu esses problemas aí, esses problemas todos aí, e num cabo só ele juntou áudio e vídeo. E aí o interessante dele é isso, é que ele junta áudio e vídeo, porque nesses outros aqui, além desses 3, você tem mais 2 de som. Porque isso aqui é estéreo, né? Você tem 2 canais de som. 2 canais. E mais 3 de vídeo. Nesse daqui você tem os 2 de áudio. Os 2 de áudio você sempre tem. Mas aqui eu tenho os 2 de vídeo. Eu tenho só um de vídeo, mais 2 de áudio. Certo? Nesse daqui a mesma coisa. Ele vai aproveitar os canais de T2 também de som, que é o som estéreo. E esse aqui permite o som surround, com vários canais de som e todos os canais de cores separados. Certo? Tudo no mesmo cabo, padronizado, bonitinho e tal.
Então o HDMI realmente veio para juntar todos os cabos numa coisa só, som e vídeo, e sem nenhuma interferência. Aqui internamente dos cabos são todos separados. A transmissão é toda separada. Certo? Ah, professor, mas se eu converter, eu tiver aqui um RCA, né, um vídeo composto, e comprar aquele conversorzinho para HDMI, melhora? Não. Não melhora nada. É só para você conseguir encaixar o seu RCA numa saída HDMI. Mas obviamente que não tem melhora nenhuma, porque o cabo ainda é RCA. Ele está misturando tudo. Mesmo que na hora que ele chega, ele separe, mas aí já mistura. Então, a conversão é só um adaptador para você conseguir. Ah, sua televisão é muito moderna, só tem saída HDMI. Beleza, você vai precisar de um adaptador desse. Se algum aparelho seu for o RCA, por exemplo. Certo? Você tem um PlayStation antigo, tem alguma coisa que você queira ligar, que aí vai ser RCA, não tem jeito. O Mega Drive, que ainda é patrançado. Certo? Eu nem botei patrançado aqui, porque já acabou também, né? Ninguém tá mais usando, não. Certo? Aí você vai precisar de um adaptador e tal, mas não melhora, né? Só se for HDMI do início ao fim, para você ter realmente uma qualidade boa, com os canais de vídeo, os 3 canais separados de cores, e mais os canais surround de som, são vários canais de som, tudo separado aqui, tudo bonitinho nesse cabo HDMI. Ok, pessoal? Beleza? Okay. Beleza? O HDMI, ele é o cabo mais indicado hoje para vídeo, né? Ele é melhor do que aquele cabo VGA, do que esses outros cabos que tem no computador. Tudo o HDMI é o mais indicado realmente para vídeo, né? Para todos os vídeos. Bom, para concluir aqui, diante dos conceitos estudados, em multimídia é possível prever. Aqui é uma pergunta. É possível prever o tempo necessário para que o computador se aproxime ao máximo do ser humano, né, do usuário, explorando todos os sentidos, tornando a interação em máquina mais efetiva? Será que eu tenho como prever isso? É difícil, né? Mas quando a gente fala em visão e audição, está bem difundido, né, o negócio. Mas quando você fala em olfato, em paladar, o negócio já complica um bocado, né? O tato ainda tem aquelas luvas, né, que ainda dá aquela impressão e tal. O olfato tem uma máquina aí, tal, uns testes de transmitir o cheiro pela internet, não sei o quê. Mas é complicado, né? Porque é diferente do som, que é feito em ondas, e as imagens, né, dos olhos que são feitos com luz, os cheiros são partículas diferentes. Né? A luz é uma coisa só, né? Muda a matiz, muda a pureza, mas é uma coisa só a luz. O som também é uma onda. Você vai modular a onda para poder você diferenciar os sons, mas é só uma onda, é uma coisa só. Já o cheiro não, o cheiro são partículas diferentes, né? Cada cheiro é uma partícula diferente. Então isso aqui complica no olfato, por exemplo, você mandar um cheiro pela internet. Então complica bastante essa questão de ser partículas diferentes para cada cheiro, certo? Mesma coisa o paladar, né? O paladar, ele é muito ligado ao cheiro, porque a boca em si, ele sente poucos gostos, né? Ele tem poucos, os gostos que a boca sente sozinha é muito pouco, sem o nariz, você pode, tiver com o nariz entupido e for almoçar, você vai dizer, não estou sentindo gosto de nada. Você come sem sentir o gosto da maioria dos alimentos, porque é mais cheiro do que realmente a língua, né, o paladar. Então por isso que o paladar também é um outro sentido complicado, porque ele depende do cheiro, como eu falei, o cheiro tem partículas diferentes. Mas existem muitos testes aí, né? Quem sabe no futuro a gente não tenha como transmitir o cheiro pela internet. Espero que não numa aula, né? De repente numa aula não seria legal. O que é que vocês acham? Eu acho que já existem tecnologias. Desculpa, eu não queria interromper, mas eu acho que estão testando algumas tecnologias, do tipo, como se estivesse colocando uma espécie de mini microfone da boca que simulasse gosto, ou uma tela que nem dessa de telefone que você toca em alguma parte e ela proporciona uma textura simulada naquilo que você tocou.
É verdade, é verdade. Tem muitos exemplos aí funcionando. E os demais, o que é que estão achando? E... Né? Vamos ver o que é que sai disso aí, né? Valeu, valeu, pessoal. Então é o seguinte. Bom, com isso aqui a gente conclui a nossa parte teórica, certo? Na próxima aula, sexta-feira, vou passar outro exercício, certo? Por favor, quando mandar, marquem na que mandaram. Eu não vou fazer mais o formulário não, viu? Vamos tentar assim, vou fazer sem o formulário, e aí se alguém tiver algum problema em mandar, me avise antes, não deixe para avisar depois que passou o prazo não, vamos ver se a gente consegue fazer dentro do prazo, certo? Então, professor, eu estou conseguindo mandar não e tudo, sem o formulário. A aula você vai postar na sexta mesmo? O exercício? Vai ser só o exercício, acabou. Só o exercício. Porque, acabamos de acabar as aulas teóricas, certo? O assunto teórico acabou. As aulas práticas, eu vou gravar uma aula prática. A aula prática é bom interagir, entendeu? Então, na segunda-feira, vamos fazer a aula prática de 3D. Por favor, instalem o Google SketchUp. Google SketchUp, certo? Beleza. Para que vocês possam fazer aí a nossa aula prática, ok? Para quem está... Obviamente que você acha rapidinho no Google, mas para ninguém dizer nada, eu vou botar aqui no chat o link para você baixar em português a versão gratuita, que é suficiente para a gente, do Google SketchUp. Nós vamos fazer a nossa aula prática, nós vamos criar 3D, nós vamos... como eu falei, né? Vamos fazer um cenário, vamos caminhar por ele, vamos ver a reta normal, a importância da reta normal, como é que eu faço para mexer com a terceira dimensão e tal, na segunda-feira, certo? Na sexta, aí assim, nas próximas aulas, nas próximas segundas-feiras, teremos sempre aulas práticas. E sextas-feiras, vou passar os exercícios, certo? E dúvidas do trabalho pelo Classroom e pelo WhatsApp, certo? Por favor, WhatsApp no grupo, certo? Ou no Classroom, ou lá no grupo do WhatsApp, por favor. Alguma pergunta mais, pessoal? Alguma pergunta mais? Não? Vamos botando o nome aí na chamada, nome aí nome no chat aí. E obrigado a todos. Instalem o SketchUp, certo? Para nossa segunda-feira, a gente fazer nossa aulinha prática, a primeira aula prática vai ser logo de 3D, para a gente aprender a fazer um cenário e caminhar por ele. Olhar para cima, olhar para baixo, vamos pintar, vamos fazer a coloração, fio de arame. Aquilo que nós vimos lá no 3D, nós vamos fazer na prática na segunda-feira. Então, não se atrasem. Eu vou começar a aula cedinho para ver se a gente já consegue fazer muita coisa, né? Porque uma aula é pouco, né? Então, vocês cheguem cedo para a gente conseguir fazer os modelos legais e tudo, a gente conseguir fazer o que a gente quer. Ok, pessoal? Então, boa noite a todos. Até segunda-feira, sexta-feira, mais um exercício lá, para vocês irem fazendo. E lembrando que a data da entrega do trabalho vai ser dia 9/11. 9/11, a gente fechar o trabalho e a prova vai ser no dia da segunda avaliação lá no portal do aluno. Ok? Valeu. Ok. Valeu, Tenório. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã? Até segunda. Valeu, pessoal. Tchau. Quem já botou o nome? Vou salvar o chat agora, hein?